grandes crises ambientais que assolam o Brasil e o mundo. Os oceanos são os maiores depositários desses resíduos, o destino, o fim da rota de todo o material que é descartado, inclusive bem longe das nossas praias e mares. A quantidade ainda é incerta, mas a estimativa é de que até 150 milhões de toneladas circulem nessas grandes massas de água, até se depositarem de maneira desigual em diversas regiões, inclusive se acumulando em grandes quantidades nas chamadas ilhas de plástico. Nas costas litorâneas e praias, o impacto também é imenso. Em regiões que, além da sua óbvia importância ecológica, são também espaços mais ou menos democráticos de lazer, além de fonte de renda, inclusive para populações tradicionais, aspectos que nos levam a outra crise, essa fundamentalmente política, a ameaça de privatização das praias brasileiras. Eu falo daquela que ficou conhecida como PEC das Praias, proposta de emenda à Constituição que, depois de 11 anos, foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2022 e, no momento, está na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado, onde poderia ter sido votada em dezembro do ano passado, o que foi suspenso por um pedido de vista. A PEC, dentre outras coisas, prevê a possibilidade de venda dos chamados terrenos de marinha, localizados em uma faixa que fica a 33 metros depois do ponto máximo de maré. Um dos problemas dessa possível venda é que o acesso às praias também deixa de ser público. Além disso, essas são geralmente áreas de restinga, mangue, dunas, com importantes funções ecossistêmicas e sociais. Essa edição do MesaCast Conexão Federal, pela primeira vez gravada em um evento público, realizado no dia 10 de abril de 2025, no campus São Carlos da UFSCar, buscará justamente traçar relações entre o rastro e o lastro dessas crises, debatendo a poluição plástica e os impactos que ela, nesse contexto de iminência da votação da PEC das praias, pode ter em ambientes já tão afetados por problemas ambientais. Conexão Federal é uma produção do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, o ICC. Eu sou Mariana Pezzo, e essa edição tem produção de Michele Fernandes Gonçalves e Antônio Rodrigues da Silva Neto. São parceiros nessa edição o Programa de Pós-Graduação em Química da UFSCar e o projeto temático sobre plástico e agrotóxicos, que tem o apelido Plast Agrotox, e apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Esse projeto temático é liderado por pesquisadora e pesquisadores da Unicamp, USP, UFSCar, e dois deles, inclusive, estão aqui conosco no nosso debate hoje. E eu começo conversando com um deles, professor Walter Waldman, que é químico, docente no Departamento de Física, Química e Matemática da UFSCar, que fica no campus Sorocaba, é um dos pesquisadores principais do projeto Plast Agrotox e trabalha com análise, monitoramento e impacto ambiental de microplásticos. Walter, muito obrigada, muito bom tê-lo aqui hoje, obrigada por ter topado vir participar conosco aqui em São Carlos desse debate. E eu queria começar com uma pergunta introdutória para você, porque quando a gente fala em poluição plástica, geralmente é de uma forma, digamos, bastante genérica, né? A poluição plástica é como se fosse um único fenômeno. Mas, me preparando, estudando, conversando aqui com as demais pessoas para a gente preparar esse debate hoje, a gente vai percebendo, e também já conhecendo o seu trabalho há algum tempo, uma série de camadas, de especificidades, a começar pela própria questão do tamanho desses plásticos. É muito frequente a gente hoje ouvir falar em microplásticos, cada vez mais em nanoplásticos, mas a gente tem, para começar, nem sempre, né, os macroplásticos, às vezes a gente tem já os microplásticos, se tiver tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, sobre microplásticos primários e secundários, e também outros, não sei se posso falar em materiais ou outras substâncias associadas a esse plástico, né? Cada vez mais com o
projeto de vocês, eu tenho aprendido isso. Então, a associação, no caso do projeto, com agrotóxicos, mas a gente tem aditivos, a gente tem as associações que ainda a gente está entendendo que podem acontecer a partir da presença desses microplásticos. Então, eu queria que você começasse contando para a gente do que a gente está falando quando a gente fala, primeiro, em poluição plástica, mas também em nanoplásticos e microplásticos. Bom, obrigado pelo convite. Bom, eu vou começar falando uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a mexer com a parte de ciências ambientais. A minha formação é na área de materiais, produzindo dispositivos para uso, aumentando a vida útil e trabalhando com formulação. Quando eu fui começar a mexer com o impacto ambiental, eu fui muito corrigido pelos meus colegas, inclusive a Cassiano, de que poluição é uma coisa, contaminação é outra. Então, é importante definir isso. Quando a gente fala, e a crise do plástico em relação à interação com o meio ambiente está nesses dois espectros. Então, quando você fala em contaminante, você fala de alguma coisa que está num lugar em que ele não deveria estar. E o poluente é quando esse contaminante me corrija, Cassiano, me estabelece alguma relação de dano naquele ambiente. Um exemplo que eu costumo dar, brincando, é que se você tem uma festa de corintianos e aparece um palmeirense, ele é um contaminante. Se esse palmeirense dá um tapão na nuca de um corintiano, ele é um poluente. E no caso da poluição plástica, a gente tem os dois. A gente chama de crise da poluição plástica, mas a gente tem muitos casos em que ele é um contaminante, mas a gente ainda não estabeleceu uma relação de dano. E aí eu começo a falar da ocorrência. Quando a gente fala de microplástico, que é o tamanho mais citado na mídia, a gente fala dele sendo encontrado no pulmão. Acho que é uma piada na área de microplástico, uma piada triste, mas é uma piada dizer, essa semana encontraram em tal lugar, encontraram em outro lugar. Eu, numa conversa com um jornalista uma vez, eu expliquei que a novidade seria quando ele tivesse sido procurado com muito rigor em algum lugar e ele não tivesse sido encontrado. Porque a verdade é que o plástico, ele é leve, ele é fácil de ser fragmentado, então ele se espalha muito bem. Então a gente tem microplástico no topo das montanhas mais altas, já foi encontrado plásticos, a sacola plástica no fundo dos oceanos, então a gente pode considerar que ele é um contaminante por excelência. Ele é um poluente? Ele é um poluente, a gente já determinou isso muito bem em laboratório, em alguns casos na natureza, mas a questão do plástico sofre o mesmo caso da questão do cigarro. A gente sabe que ele faz mal, a gente sabia que ele fazia mal, mas era por estatística. A causa mesmo, o nexo causal veio muito depois. E o que acontece com o plástico, do que a gente sabe, o dano do microplástico em geral, da poluição plástica, ele vem de 3 lugares. Do plástico em si, vou falar dos tamanhos. O fragmento, ele pode, por exemplo, eu soube de uma palestra de um pesquisador muito importante no Brasil que comentou uma vez que microplástico era um assunto meio hype, que não tinha tanto problema, que ele podia comer microplástico à vontade, que não ia fazer mal. E eu acho que é verdade. Mas também é verdade que se uma minhoca come o mesmo microplástico, vai fazer mais mal. Então, é questão de colocar em perspectiva. Então, como fragmento, ele pode entupir sistemas digestivos de invertebrados de animais menores. Então, como fragmento, ele tem potencial tóxico. O que vem dentro do plástico são os aditivos. Os aditivos, a gente considera que eles estão seguros quando a gente coloca um retardante de chama e tem potencial tóxico conhecido dentro de uma tela, a gente coloca de maneira legal, porque a gente sabe que ele não tem, o tempo de difusão dele é muito maior do que o tempo de vida útil daquele equipamento. O que não, então, tudo bem, a gente coloca substâncias tóxicas dentro do plástico porque ele está bioindisponível. Não sei se essa palavra existe, mas ele não é biodisponível. Agora, o que não era levado em consideração, e agora a gente leva, porque estamos vivendo a crise da poluição plástica, é o tempo desse material como lixo, porque esse material ele saiu do campo da nossa vida útil e ele foi para o ambiente. Qual é o tempo em que o lixo plástico vai ficar no meio ambiente? Nós não vamos limpar esse plástico. Então ele vai ficar indefinidamente até o plástico ir embora.
esse tempo deve ser considerado, e esse é o momento de discussão para a gente poder discutir se os aditivos que estão dentro do plástico devem ficar lá. Então, beleza. Outro assunto, outro ponto de toxicidade é o plástico indo para o meio ambiente e ele vai sorver, que é um processo, você não sabe falar disso muito melhor do que eu, mas ele vai poder concentrar poluentes que estão no meio ambiente e com ele um peixe vai comer esse microplástico, uma minhoca vai comer esse microplástico e pode haver a liberação desse aditivo, mas isso a Cassiana pode falar muito melhor do que eu. E uma coisa que eu gostaria de falar com ênfase, e aí eu termino a minha participação nesse momento do Mesacast, é a questão dos aditivos que estão dentro. A gente falou de microplástico. Nanoplástico é quando ele é muito menor do que o micro, chegando no tamanho do nano, ou seja, muito menor que 1 micrômetro. E nesse tamanho, ele é de especial preocupação, porque ele pode atravessar tecidos, ou seja, eu não preciso comer, uma espécie seletiva não vai comer, uma espécie mais genérica vai comer, mas no caso do nanoplástico, todo mundo que estiver naquele ambiente pode ser influenciado pela presença desse contaminante. Então tem a questão do tamanho que precisa ser investigado, e nós não sabemos nada sobre o nanoplástico real. A gente só conhece o nanoplástico de laboratório. Mas uma questão muito importante é o aditivo que está dentro do plástico. Eu queria contar um dado de um projeto chamado PlasticChem, que juntou 7 grandes bases de dados sobre aditivos, sobre substâncias químicas em plásticos, e mais, com algum critério, outros conjuntos de substâncias, e chegou a quase 18 mil substâncias. Das 18 mil substâncias, 10 mil não tem nenhuma informação sobre toxicidade. No relatório, vocês podem ver a lista vermelha, a lista laranja, que é muito tóxico, pouco tóxico, a lista branca, que não tem toxicidade, dos 18 mil são 128, são próximos de 100, ou seja, o negócio não está fácil. E tem a watchlist, que é as que estão sendo estudadas, que também, algumas dezenas. Agora, 10 mil nós não sabemos. Em algum momento, e recentemente aconteceu, a gente vai descobrir a toxicidade e a gente vai descobrir que, esse cara que a gente está usando até agora, ele é tóxico. Aconteceu com o V328. A gente já sabia da toxicidade, mas a gente não sabia da presença dele no meio ambiente. Só para traduzir, o V328 é um dos mais utilizados estabilizantes em plástico. Está no mundo todo. Entrou no protocolo de Estocolmo, o Brasil é signatário, vamos ter que tirar isso aqui. Estamos na fase de eliminação. É uma eliminação lenta, são 5 anos de adaptação, mas aconteceu. Qual a chance disso acontecer com os 10 mil, dos quais a gente não sabe toxicidade nem a toxicidade deles? Existe uma chance. Então, existe uma bandeira que eu gostaria de comentar, esse é onde eu encerro a minha participação, a questão da discussão sobre a transparência química. Esse é um debate que está acontecendo no âmbito do Tratado Global, conduzido pelas Nações Unidas, e é uma discussão entre propriedade intelectual e direito humano de saber o que tem dentro de um objeto que você usa e que você consome. Eu devo ter o direito humano de poder escolher se eu quero uma embalagem que ela é estabilizada por lignina ou por um V328. E eu não tenho esse direito porque o fabricante não é obrigado a abrir a formulação. Tem a questão da propriedade intelectual e tem a questão do direito humano. Aonde isso já aconteceu? Na questão da alimentação. A gente não podia saber na questão da medicina, tinha cocaína nos xaropes de décadas atrás, eles foram obrigados a abrir. A gente sabe hoje o que tem dentro dos remédios, a gente sabe hoje o que tem dentro da comida, isso já aconteceu, houveram soluções, talvez não tenham sido as melhores, a gente aprendeu com esse processo e a gente pode trabalhar isso. Mas hoje, o que está dentro do plástico, a gente não sabe o que pode ser uma coisa perigosa. E a circularidade, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente levar a sociedade para uma instância mais limpa, mais justa com o meio ambiente que nos rodeia, a circularidade pode ser a porta de entrada dessas substâncias que estão sendo banidas, ironicamente. Porque se a gente não sabe o que tem dentro do plástico, acontece com o V328, a gente não sabe aonde o V328 foi usado massivamente, porque ninguém foi obrigado a dizer. Agora, está banido. Por reciclagem, ele vai voltar para as nossas vidas.
vai demorar muito mais para ele ser banido de fato. Então, essa é uma bandeira que eu gosto de levantar, é uma bandeira pouco discutida, e eu acho que ela entra no campo da poluição plástica, antecipando o fato do plástico virar resíduo. Porque aqui, nas peças que nos rodeiam, que estão em contato com a nossa pele, a gente pode ter aditivos que podem estar sendo lixiviados, e a gente está em contato com eles, e a gente não sabe e nem pode escolher. Porque eu posso, para promover a circularidade e produtos mais sustentáveis, usar o meu poder de consumo para escolher produtos que têm aditivos mais ambientalmente amigáveis. Hoje, me é negado esse direito. Isso é algo pouco discutido mesmo, Walter. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido, por exemplo, o próprio conceito de transparência química, né? Já fica uma pista aí de um tema que é importante a gente seguir falando bastante. Cassiana já foi bastante citada, mas agora apresentando-a de forma apropriada. Cassiana Montaner é docente no Instituto de Química da Unicamp. Ela é a coordenadora do projeto temático que eu citei antes, do Plástico Agrotóxicos, e atua na área de química ambiental, com foco em segurança hídrica e na ocorrência, destino e impactos de contaminantes emergentes, microplásticos e agrotóxicos. Walter, em alguma medida, já anunciou aquilo de que você poderia nos contar mais. Eu queria... Walter terminou, de alguma forma, falando daquilo que já está no plástico, né, dos aditivos, mas queria que você começasse falando um pouco daquilo que pode se associar ao plástico a partir da presença dele no ambiente. Claro, nesse momento com esse foco nos agrotóxicos, que é o foco do projeto, mas outros trabalhos que você já realizou, e também que a gente começasse a acompanhar esse plástico. A gente tem aqui, a gente escolheu, a nossa inspiração, digamos, é esse ambiente já, seja oceânico, seja costeiro, porque a gente faz esse debate, inclusive com esse objetivo da gente reunir evidências, falar um pouquinho para que isso chegue, inclusive, a esse debate da PEC das praias, mas essa contaminação que chega, ou essa poluição e essa contaminação que chega até as praias e os oceanos começa muito antes. O foco do seu trabalho está antes, inclusive, tanto em ambientes terrestres quanto nos rios, e particularmente nos rios urbanos. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho essas duas questões, e, claro, elas estão associadas também, que é essa associação entre o plástico e essas outras substâncias, e também que caminho é esse que esse plástico, onde começa esse problema que hoje a gente está focando aqui, que é essa contaminação, essa poluição na praia e nos oceanos. E obrigada, esqueci de agradecer por ter aceito o nosso convite. É um prazer grande receber você aqui na UFSCar hoje para essa gravação. Obrigada, Mariana. É um prazer enorme estar aqui discutindo esse assunto que não foi à toa que eu escolhi para ser um tema de pesquisa a longo prazo. Eu gosto bastante. É desafiador. Eu acho que, para complementar um pouco do que o professor Walter colocou, falando sobre a questão da poluição plástica, para quando a gente está estudando, ela tem algumas particularidades que é importante a gente conhecer. Porque quando a gente pensa no plástico no ambiente, cada vez que a gente fala da poluição plástica, eu imagino que cada um de vocês deve estar com um cenário de poluição plástica em mente. E eles são completamente distintos depois, se a gente pudesse colocar essa miscelânea toda à mesa. Por quê? Porque o plástico, quando ele chega no ambiente, ele já chega vindo de um uso totalmente diverso, que a gente vê que o plástico está em vários materiais, de tudo quanto é tipo, né? E que ele se fragmenta e chega a microplástico. As características pelas quais ele chega no ambiente confere ele propriedades. Quando a gente está estudando, a gente entende que elas são um pouco distintas. Então, a primeira mensagem aqui é que, embora a gente fale o microplástico, nós estamos falando de milhares de coisinhas que são de propriedades diferentes, porque eles podem ser de polímeros diferentes, ele pode estar em tamanhos diferentes, pode estar em formatos diferentes, podem conter aditivos diferentes, e isso tudo confere àquele microplástico, né, ou aqueles materiais, características um pouco distintas, que torna um pouco mais complexo esse entendimento de quais são os efeitos, ou onde é que eles vão, quais são os destinos, onde eles vão parar no ambiente. Fato é, a gente tem uma visão global, a gente sabe que não existe só um microplástico, existem vários, e essa dinâmica ela precisa ser olhada
com esse cuidado científico também. Por quê? Porque uma vez estando no ambiente, ele vai se associar a outros compostos, outros contaminantes ou poluentes, aí indifere, ou a própria matéria orgânica, ou os micro-organismos, formando ainda outras diferentes associações que vão trazer características distintas. E isso vai favorecer que o destino deles no ambiente acaba não sendo tão previsível quanto a gente poderia estudar na teoria. E essa é uma parte muito desafiadora para quem está estudando. Embora a gente tenha que considerar o todo, é importante a gente entender que os efeitos a gente ainda estuda em laboratório, específico para um determinado tipo de plástico, naquele determinado tamanho específico, que vai atingir aquele determinado organismo. E aí, ao extrapolar isso para a vida real, de fato, não é algo trivial. Então, eu acho que a primeira coisa é falar isso. E aí, uma vez no ambiente, veja, nós temos compostos diferentes, polímeros diferentes, que vão se associar a diferentes partículas. Então, pode ser que um estudo a gente encontre que um polietileno mostrou ser super capaz de sorver fortemente um determinado agrotóxico, em outro, talvez o resultado tenha sido diferente. Porque talvez o mesmo polietileno tenha vindo com aditivos diferentes que tenham trazido propriedades de superfície diferentes ou em situações ambientais distintas que favoreceu ou desfavoreceu uma associação mais ou menos forte com um determinado contaminante. Muitas das nossas pesquisas elas estão um pouco preocupadas mais em direcionar isso para os cenários vida real, então a gente busca entender do ponto de vista mais complexo como essas associações acontecem, mas não é trivial. E na prática, quando a gente pensa num processo regulatório ou em modelos de estudos, a gente precisa ainda trabalhar com o mais simples para depois poder extrapolar para o macro. Ainda nessa dinâmica, a gente consegue entender que, a maior parte da poluição plástica, né, ou dos resíduos plásticos, acabam vindo dos grandes centros urbanos e o mau uso, né, o mau gerenciamento dos resíduos sólidos, e aí em geral, e que obviamente aqui a gente foca na questão do lixo plástico, acaba sendo colocado no ambiente de forma não apropriada, e a gente vê a dispersão deles tanto no solo quanto atingindo os rios ou os que a gente chama dos sistemas de água doce. E a partir deles a gente também vê, né, como uma fonte muito importante de contaminação dos oceanos. Então, um outro ponto para destacar é essa questão de que o lixo plástico no oceano ele não é oriundo apenas das praias, né? Muito deles a gente ainda, infelizmente, né, a gente carrega pelos rios. E eu falo infelizmente porque quando a gente compara o tamanho dos nossos oceanos, que a gente tem que preservar, e a dimensão dos nossos rios, na prática nos parece muito mais simples gerenciar resíduos ou mitigar a questão da poluição plástica cuidando dos rios. Porque uma vez cuidando dos rios, a gente consegue oferecer à população uma água de melhor qualidade, porque está vindo de rios mais preservados, então a nossa exposição, pelo menos a não intencional, já seria ajustada, e ele também transportaria uma carga menor desse material para o oceano, portanto a gente conseguiria controlar melhor essa situação. Para fechar, eu acho que é um pouco entender, principalmente para, eu acho que incentivar, instigar essa curiosidade quando a gente pensa em entender a dinâmica da poluição plástica no ambiente, é entender essa complexidade e que a gente pode ter cenários diversos para lixos diversos, embora todos eles a gente ainda conheça como plásticos ou microplásticos. Muito obrigada, Cassiana. A gente agora parte da química para nossos convidados aqui do meu lado esquerdo, mais da área da biologia, da ecologia, da oceanografia, Daiana fazendo já também essa interface com a química. Eu começo então conversando com o Hugo. Hugo Sarmento é biólogo, ecólogo, é docente no Departamento de
hidrobiologia, aqui da UFSCar também, e é responsável pelo Laboratório de Biodiversidade e Processos Microbianos, e vem coordenando já há bastante tempo vários projetos, inclusive grandes projetos relacionados à pesquisa oceânica, dentre eles o Atlanteco, que é parceiro, né, aqui do ICC, já desenvolvemos projetos muito interessantes, inclusive abordando microplásticos, né, numa série, aproveitar para divulgar a série Max Plankton, um dos episódios, uma série de animação sobre o oceano, a cultura oceânica, um dos seus episódios, inclusive, sobre microplásticos. Queria que você começasse, Hugo, falando justamente um pouco a partir do Atlanteco, mas também de outros resultados de pesquisa, o que vocês vêm estudando e encontrando nessa temática, mas para a gente fazer um recorte específico aqui, que agora a gente vai, então, para os oceanos, né? Vai se aproximando das praias e falando de serviços ecossistêmicos que praias e, sobretudo, o oceano nos oferece e o quanto eles já são e podem ser cada vez mais impactados por não só a questão específica que a gente começou aqui falando hoje, que é essa questão da poluição plástica, mas por essa ocupação desordenada, desregulada desses ambientes costeiros e litorâneos. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui, contribuindo, levando um pouquinho do que a gente faz no laboratório para a comunidade e para o público em geral. Eu vou começar a minha fala explicando um pouquinho, fazendo um paralelo do ecossistema terrestre e o ecossistema oceano, tá? Muitas pessoas talvez não tenham essa visão ainda do oceano como um ecossistema. Na verdade, é o maior ecossistema do planeta, né? Ele ocupa 70% da superfície, é o maior ecossistema, de longe é o maior ecossistema do planeta. E ele é extremamente importante para todos nós, e já vou chegar lá. Mas quando a gente pensa numa floresta, por exemplo, como é que os nutrientes do solo chegam nas folhas que fazem fotossíntese, tem as raízes que absorvem os nutrientes, que sobem lá para cima, onde tem a luz, existe uma competição por luz, né, nas plantas, para ver quem consegue crescer mais rápido, etc. No oceano é muito diferente, porque, primeiro, o oceano é um ecossistema em movimento contínuo, né? Tudo está se movendo o tempo todo no oceano. Não é uma coisa estática, como uma árvore com raízes espetadas no solo, né? Segundo, a produção primária, a produção vegetal, vamos dizer assim, no oceano, que contribui tanto ou mais para a produção de oxigênio no planeta como as florestas, tá? Metade da produção de oxigênio é feita no oceano, só que a particularidade é que nos oceanos é feita por micro-organismos. Esses produtores primários são microscópicos, que são levados pelas correntes, né, que é o plâncton. O Max Plankton e os seus amigos na série explicam para as crianças, né? E isso é muito difícil de explicar porque são invisíveis, então as pessoas não têm facilidade em capturar isso daí. Então, como a gente fala nos ecossistemas terrestres, fala em paisagem, no mar a gente fala de seascape, né? É difícil traduzir esse seascape, que é o oceano, apesar de parecer tudo igual, azul, não é assim. Ele é muito diferente de uma região para outra, só que a diferença está em organismos microscópicos que a gente não consegue enxergar a olho nu, certo? Algum olhar mais experiente de oceanógrafo, olhando a cor, o aspecto, pode predizer um pouco que tipo de paisagem marinha nós estamos tratando. Mas realmente precisa fazer análise de DNA, análise complexas. Precisa de navios, é uma exploração muito... Nós conhecemos melhor a Lua do que o fundo do oceano, por exemplo, porque é muito caro, muito complexo, são expedições, envolvem muita gente e muito dinheiro, tá? Então ainda estamos engatinhando no conhecimento desse ecossistema, que é o maior ecossistema do mundo. E ele nos fornece muitos serviços ecossistêmicos, como a Mariana estava falando. O que são serviços ecossistêmicos? A Cassiana falou da água, né? A água para o consumo. Nós termos água pura da nascente, que quase
está boa para o consumo e não ter que gastar muito dinheiro para tratá-la, é um serviço ecossistêmico. Se a gente tiver que pegar a água do Tietê, que está poluída, e purificar, vamos gastar muito dinheiro. Tá? Então, a purificação da água é um exemplo do que serviço ecossistêmico. São coisas que a natureza nos ajuda porque nós não temos que pagar para tê-las. Então, quais são os serviços ecossistêmicos do oceano? São vários. E mesmo vivendo aqui no interior, longe do mar, nós estamos totalmente dependentes deles. Tá? O primeiro é a regulação do clima. A Terra, o planeta Terra, além do oceano ter sido a origem da vida, né? Hoje ele tem a temperatura estabilizada e as condições favoráveis à vida na parte terrestre, graças ao oceano, que distribui esse calor e regula a temperatura. Outros planetas que não têm nem oceano nem atmosfera têm temperaturas completamente extremas que não são convidativas para a vida, né? Outro serviço, já falei na produção do oxigênio, né, que é super importante, e depois um outro serviço muito importante, além, claro, do alimento, da pesca, da biotecnologia, porque tem muitos genes no oceano que são muito importantes para a medicina, se desenvolvem muitos antivirais, muitos medicamentos a partir de genes do oceano, e muitos outros serviços, mas eu vou focar num muito importante, que é o sumidouro de carbono. Né? Se não tivéssemos oceano, com as emissões de gases de efeito estufa nos últimos 100 anos, teria mais do dobro da concentração de CO2 que temos na atmosfera hoje. Porque 25% das emissões de gases de efeito estufa, todos os anos, são absorvidas pelo oceano. Tá? Então, o oceano é um aliado nosso, é o nosso maior aliado contra as mudanças climáticas. Tá? E aí eu vou tocar, em particular, na região costeira, que a gente chama de ecótono, que é essa fronteira entre o ecossistema terrestre e o aquático, ali, aquela área que pode ser uma praia, que pode ser um mangue, pode ser costão rochoso. Toda essa franja litoral, chamada de ecótono, são lugares muito... E até a plataforma continental, que são essas partes mais rasas do oceano, são áreas muito importantes. Primeiro para a pesca, lógico, né? Onde os humanos têm maior acesso e mais contato com o oceano, mas também porque ecótonos são sempre áreas muito produtivas e com alta biodiversidade. Tá? Existem muitas espécies que só ocorrem nesses ecótonos. Estuários, por exemplo, são áreas extremamente importantes. A gente chama isso de berçários, porque muitas espécies marinhas vêm para os estuários para se reproduzir, onde as larvas vão ter alimento. Então, todo o relógio biológico do oceano está baseado nesse ecótono, nessa fronteira terrestre aquática. E também uma palavra especial para os mangues. Os mangues são ecossistemas únicos, distribuídos apenas numa curta franja, linha assim, tropical. Não existem mangues acima de determinada latitude. E eles são considerados grandes aliados no sumidouro de carbono. 1 metro quadrado de mangue absorve e consegue reter 10 vezes mais carbono do que uma floresta. Tá? Então, é muito importante manter, conservar e ampliar até as áreas de mangue. São aliados no combate às mudanças climáticas. E as áreas de mangue, todas as áreas costeiras, na verdade, são extremamente ameaçadas, né? Existem vários tipos de pressões, pressão imobiliária. No caso do mangue, especificamente, são áreas ideais para fazer cultivo de camarão, aquicultura, é a área perfeita. Então, principalmente lá nas regiões do Nordeste, se devastou muito mangue para fazer aquicultura extensiva de camarão. São áreas muito ameaçadas, extremamente produtivas e aliadas nos combates à mudança climática, como eu falei. Eu queria agora, então, passar para a Daiane. Eu já anunciei, a gente veio aqui para a área da biologia. A Daiane Moscardi, ela é bióloga, fez depois mestrado, doutorado na oceanografia, mas nesse momento está como professora visitante no departamento de Química aqui
da UFSCar. Ela trabalha com a determinação de contaminantes orgânicos em diferentes matrizes ambientais. E aí, por essa sua característica dessa atuação nesse momento na interface, Daiane, primeiro é um prazer conhecer você, a gente ainda não se conhecia, agradeço muito ter aceito o nosso convite, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, eu vou voltar em alguma medida em algo que tanto Walter quanto Cassiana falaram, que é o fato, e eu acho que isso também, assim como a gente falou antes da transparência química, mas eu acho que, pelo menos eu, quando eu comecei a conhecer mais o trabalho de vocês e fui entendendo esse desafio de medir essa contaminação, essa poluição, de entender o que está acontecendo. E tanto Walter quanto Cassiana, Walter antes falou algo que, se a gente tiver tempo, inclusive eu queria abordar, que é muito curioso, retomar algo que eu disse, que a gente só conhece o nanoplástico de laboratório, né? Que a gente não conhece o nanoplástico real, aquele do ambiente. Cassiana abordou isso também, da dificuldade da gente entender esses processos nesse ambiente não controlado, né, fora do laboratório. E eu vi, inclusive, não só por essa interface, mas me preparando, olhando o seu projeto de pesquisa atual, eu vi que você vai usar diferentes, você lista ali, né, diferentes metodologias de pesquisa. Então, eu queria que você tratasse especificamente, contasse um pouco para a gente disso, que desafios são esses envolvidos, que ferramentas usa a pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, inclusive, para tentar entender melhor esse problema que a gente está enfrentando e, eventualmente, pensar nas possíveis soluções para mitigação, para reversão desse quadro. Mariana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, na presença de pesquisadores assim, que a gente admira bastante, né, que tem esse contato, que acompanha o trabalho periodicamente. Então, Mariana, nesse sentido da poluição de monitoramento, né, de compostos orgânicos, a gente trabalha muito com os contaminantes emergentes. Na verdade, os microplásticos, eles são considerados como contaminantes emergentes, né? Isso porque, né, eles têm, então, essa entrada constante, eles apareceram mais recentemente, essa preocupação, eles já estão lá há muito tempo, na verdade, né? Mas acredito que há uns 15 anos atrás que começou essa preocupação, efetivamente, né, inicialmente com o ambiente costeiro, né, encontrando, então, aqueles pellets na areia da praia. E a partir daí, então, começou-se a descobrir que o plástico, essa propriedade de durabilidade do plástico, que é tão intrínseca dele, tão útil para a nossa vida, né, no cotidiano, ela virou uma maldição, né? Porque o plástico fica no ambiente. Então, ele sofre todos esses processos, né, de transformação, de fragmentação, né, dentro do sistema. E como, né, a Cassiana, o Walter também já mencionaram, existem esses processos de distorção, né, com demais contaminantes que já estão presentes nesse sistema, né? Então, os contaminantes emergentes dos demais, né, com fármacos, uso de cuidado pessoal, hormônios, enfim, que já estão presentes no ambiente aquático, né, distribuído em diferentes matrizes, então tem na água, tem no sedimento, já nos organismos. Com a presença dos microplásticos, a gente tenta entender, é claro, né, como a Cassiana falou, no laboratório, né, tentar entender qual é a dinâmica desse contaminante na presença do microplástico. Se ele tem esse potencial de distorção, né, com diferentes polímeros, de diferentes tamanhos, né, e em diferentes configurações também, porque no ambiente o microplástico, ele não é o mesmo microplástico que você compra, por exemplo, o padrão e faz a distorção no laboratório, né? No ambiente, então, você tem matéria orgânica, você tem a formação de biofilme, né? Então, tudo isso acaba potencializando, né, essa capacidade de distorção desses contaminantes na superfície do microplástico, né? E em se tratando de ecossistemas costeiros, principalmente, né, como o Hugo falou, então ele serve como um filtro, né, de tudo que vem do continente. Então, já são ambientes com bastante estresse antropogênico, né? Tem cidades muito grandes, áreas urbanizadas ali, que já tem uma entrada dessa série de contaminantes, né? E agora com os microplásticos, então a gente tenta entender essa dinâmica no laboratório, né, dentro das nossas limitações, para tentar avaliar o risco potencial para os organismos, né? Então, tentar verificar a ocorrência da concentração ambiental mesmo dos emergentes e da ocorrência dos diferentes polímeros de microplásticos e fazer a exposição aos organismos para ver se isso potencializa, então, a toxicidade, né, já intrínseca dessas partículas. Em relação às técnicas, né, então, assim como a
professora Cassiana, a gente também desenvolve metodologias analíticas para determinação desses contaminantes, desses fármacos, de cuidado pessoal, enfim, diferentes matrizes, né? Então, sedimento, água, e nesses organismos que a gente utiliza no laboratório para fazer os testes de exposição, né? Então, Daphnia, Chironomus, né? Lamina minor, que é a lentilha d'água. Então, a gente desenvolve essas metodologias que são um desafio, na verdade, né? Porque quando a gente quer expor em concentrações ambientalmente relevantes, as concentrações são bem baixinhas, né? Então, a gente precisa de sistemas analíticos bem seletivos e sensíveis, né? Para que a gente possa, então, conseguir determinar essas concentrações. Em relação aos microplásticos, né? Ainda é um grande desafio, até mesmo tentar trazer um pouco da realidade do plástico que está no ambiente e fazer isso em laboratório também é um desafio, né? Porque a fragmentação não é tão simples, né? A gente precisa, para expor os organismos de partículas de tamanho bastante reduzido, né? E é muito difícil ter essa fragmentação, então tudo está ainda caminhando, né? No início, mas eu acredito que agora, né? Com o esforço em conjunto, o número de projetos que vem surgindo, talvez a gente consiga juntar, né, cada vez mais conhecimento, tentar pensar em algo, né, para minimizar esse risco da entrada desses compostos. Muito obrigada, Dayana. Eu não sei vocês, eu não sei quantos dos que estão aqui com a gente no auditório são da área da química, imagino que uma parte significativa sim, também quem nos acompanha depois na gravação, mas para mim, por exemplo, que sou jornalista, e apesar de ser jornalista especializada em divulgação científica, não faz muito tempo que fui percebendo justamente esses desafios. Eu acho que talvez queria destacar isso antes. Acho que a gente pode ter, às vezes, eu pelo menos tinha, falando de mim, uma visão um pouco ingênua de que como que a pesquisa vai produzir conhecimento sobre esse fenômeno. É quase como se assim, eu vou olhar para o fenômeno e vou conseguir saber o que está acontecendo ali. E aí a gente vai percebendo aqui vários detalhes que vêm das diferentes falas, agora Dayana especificamente, então a gente tem a determinação da concentração, os diferentes organismos, a própria produção, né, dos micro e nanoplásticos. Então, a gente vai percebendo também essa complexidade até mesmo da gente compreender. Então, não só o problema é grande, mas compreendê-lo é um desafio. Cassiana, quer fazer um comentário, por favor? Eu acho que, para complementar a fala, nós temos contaminantes orgânicos e os microplásticos, já são diferentes. E as técnicas analíticas, só para fixar, né, não tem uma milagrosa que vai nos dar todas as respostas sobre todos os contaminantes. Então, hoje o desafio da ciência é explorar as técnicas que nós temos disponíveis. Então, por exemplo, no caso dos microplásticos, aquelas que já eram usadas para caracterizar plásticos grandes, mas agora com o desafio de analisar ou identificar um tamanho muito pequeno, que é a do microplástico. Então, a evolução está acontecendo enquanto a gente está evoluindo com a pesquisa. Esse é o estado da arte das técnicas analíticas, principalmente para a questão da poluição plástica de forma geral. Aconteceu isso há 20 anos atrás com a questão dos emergentes. Então, sempre se falava que contaminação era em torno de miligrama por litro, micrograma por litro. Aí a gente começou a entender que os contaminantes emergentes tinham efeito em nanograma por litro. Nós não tínhamos equipamento para isso. Então, conforme as pesquisas foram andando, hoje a gente tem técnicas analíticas muito bem consolidadas que nos permite essa sensibilidade e a gente poder entender o que acontece no ambiente. Então, veja que conforme as pesquisas vão avançando, a tecnologia também vai acompanhando, ou vice-versa, né? E vai nos permitindo entender com cada vez mais detalhes o que está acontecendo no ambiente. Acho que isso é importante colocar, porque às vezes acho que só infravermelho resolve, só Raman resolve. Não, na verdade, a gente tem que usar mesmo o conjunto de técnicas que a gente tem para poder entender o que está acontecendo no ambiente, dada a complexidade de um cenário de contaminação ambiental. Walter, rapidinho, por favor. Então, um comentário, uma pergunta rápidas para o Hugo. Hugo, eu tenho um talento natural de fazer excelentes traduções muito ruins, e você falou de landscape, que é traduzido para paisagem. Eu pensei se seascape não podia ser traduzido para paiságua. E não podia deixar de evitar de falar isso. Eu tenho uma pergunta para você. Você falou de serviços ecossistêmicos e você falou de sumidouro. Eu odeio a palavra sumidouro, porque ela é usada na área de microplásticos para falar de microplásticos
em lugares onde diminui a concentração de microplástico, e eles usam, tem um paper, eu não sei se é uma região de sargaço, mas é uma região de alga densa, e ali some, mas a gente sabe que não some. Então, eu fico primeiro com uma birra com esse sumidouro, porque dá a impressão, pô, tem solução, mas está havendo um aumento, se é um sumidouro, é um aumento de concentração de microplástico naquele canto. O microplástico não some. Não há um risco desse serviço ecossistêmico, na verdade, ser uma bomba relógio e a gente chegar no ending point, no tipping point, e aí não tem retorno e estragou esse ambiente? Devia ter um linguista na mesa também, da próxima vez vou colocar, que a gente tem duas reflexões linguísticas aqui. Rapidinho, por favor, que é um programa de auditório, a gente precisa chegar no auditório. Só queria comentar duas coisas bem rápido. Primeiro, mais de 90% do plástico a gente consegue contabilizar que chega no mar, que a gente consegue contabilizar por dia quantas toneladas tem no mar. E depois você vai no mar e temos técnicas de coletar plástico que boia na superfície e fazemos essa comparação, mais de 90% do plástico sumiu realmente. Ninguém sabe onde ele está. Acontece que nem todo plástico boia, né? E ninguém foi fazer coleta de plástico lá no fundo, é muito mais difícil. Ele pode estar na coluna d'água também, enfim. A grande maior parte do plástico que está no mar, a gente não sabe onde ele está. Então parece que realmente é um sumidouro mesmo. Primeiro comentário. E o segundo que eu queria comentar, quanto às técnicas, eu falei que o mar era dominado por micro-organismos, e muitos micro-organismos são especialmente capazes, têm esse gosto de aderir às superfícies, né? É o biofueling, que os barcos têm que se livrar daquela incrustação, né? E o plástico ele fica incrustado de micro-organismos. Ele começa a ser colonizado, tem toda uma sucessão numa partícula de plástico que é quase única a cada partícula, né? Isso é chamada plastisfera, tá? Que é o conjunto de micro-organismos que colonizam as partículas de plástico, e inclusive algumas delas já foram detectados patógenos. Muitos patógenos têm esse gosto, eles gostam de viver em partículas. Então, tornou-se um novo veículo de patógenos para levar um patógeno de um lugar para o outro, porque alguns séculos atrás não existia esse substrato no oceano. Então, é uma coisa nova para o oceano ali, e que a vida está se adaptando, né? Bom, vamos então finalmente para o auditório, passar a palavra para o Neto, que está lá já com a primeira pergunta. Então, gente, hoje a gente está aqui com a Lívia de Lima, ela é graduanda em Química, e ela tem uma pergunta, ela falou que não vai direcionar um pesquisador, não. Vai falar com toda a mesa, e quem sentir a vontade para responder. Olá, gente, boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer por estar aqui, pela presença de todos, porque eu sou um pouco leiga no assunto, então conhecer um pouco mais sobre microplásticos, sobre plásticos, para mim é muito importante, né? Eu acho que como leiga, assim, eu recebo muitas notícias sobre microplásticos e eu fico bastante preocupada, porque muitas delas são chocantes, assim, à primeira vista. E uma das coisas que eu me questiono, assim, sobre os microplásticos, além da forma como ele pode se bioacumular no meu corpo, porque, eu confesso, eu tive aula de química ambiental em alguns semestres passados, e aí um dos doutorandos, assim, do laboratório da professora Roberta deu aula sobre microplásticos em água e em ar. E aí, quando eu vi todas aquelas imagens, eu fiquei, meu Deus, eu nunca mais vou comer, nunca mais vou respirar, nunca mais vou beber. Mas a minha pergunta vai ser um pouco sobre isso também. Então, eu coloquei aqui, né, só para não me perder. A reciclagem e o reuso, eles podem dar um fim menos biodisponível, como o professor Walter falou, né, para esses macroplásticos, que podem também dar origem aos microplásticos. Mas, infelizmente, isso não vai evitar a disponibilidade desses microplásticos na natureza, né, porque eles podem se quebrar, enfim, e gerar os microplásticos de segunda ordem. Existe algum protocolo específico para impedir a disponibilidade deles? Se existe alguma técnica que pode degradar esses polímeros ou qualquer coisa do tipo, sei lá, um filtro numa água, alguma coisa assim. Porque como eu sou leiga, eu também não gostaria de beber água com microplástico, assim, se possível. Mas essa é a minha pergunta. Obrigada. Aqui com o Denilson, ele é da biologia e ele também não vai direcionar a pergunta, ele vai fazer uma pergunta para a mesa toda. A minha pergunta é basicamente sobre a substituição do plástico, né? Se ela é realmente possível, se ela é fundamental e se existe algum tabu relacionado à substituição ainda. Muito obrigada pelas perguntas. A gente vê que a gente
nas falas iniciais a gente falou um pouquinho sobre o problema, agora a gente começa a ter questões que nos levam, bom, e o que a gente faz com isso, né? Para vocês comentarem um pouquinho. Vou passar, quem quer falar? Walter, vamos lá, pode começar. Bom, remediação, a gente ainda não tem um método definitivo. Muita gente estuda remediação por filtração, tem muito estudo sobre tratamento de água, mas tratamento de água que contemple os microplásticos vai demorar para vir, porque ele primeiro precisa contar com a obsolescência da atual rede de tratamento de água. Então, o que o pessoal está tentando fazer é adaptar. Aí você perguntou de remediação. Eu queria comentar uma coisa. Quando você falou, eu lembrei. Tem um paper que mostra que ferver água tira microplástico. Se você ler esse paper, você vai ver que não é verdade para a água que você tem na sua casa. Depende da dureza da água, da quantidade de cálcio da água. Não, tem que tomar muito cuidado quando você tem um artigo que fala uma coisa e aí isso se extrapola para vários outros contextos. Então, não é verdade. Não fiquem fervendo água doidado para não beber microplástico. Só lembrem disso. Eu queria comentar uma coisa. Pneu. Vocês sabem o tamanho de um pneu novo. Vocês sabem como o pneu fica quando está careca. A diferença está no meio ambiente. Só para deixar claro, há microplásticos inevitáveis. Fibra têxtil da máquina de lavar está no meio ambiente. Tinta erodida pelas intempéries está no meio ambiente. Você não tem escapatória. Eu acho que para falar do tabu, ou do que se tem de solução, uma das, né, eu acho que o também vai complementar, eu acho que a gente precisa pensar que tem alguns que a gente consegue evitar e a gente consegue repensar o uso. E aí muito se fala da questão dos plásticos de uso único. E não só por ser de uso único, como também porque são produzidos de tal forma que eles são facilmente fragmentados. Mas tem uma série de outras aplicações que está sendo muito difícil de pensar em soluções, justamente por conta da praticidade e dos benefícios que o plástico tem. Então, acho que só um toque, acho que a gente não tem que generalizar, vai banir todos os plásticos do mundo, impossível. Mas a gente repensar, até como cidadãos, como a gente pode mitigar ou diminuir o uso. E aí eu acho que esses que a gente pensa de uso único são talvez os primeiros aí que a gente consegue endereçar alguma coisa. Muito se fala disso, inclusive, no Tratado Global sobre a poluição plástica. A gente tem que separar em classes, porque a gente não vai conseguir pensar numa normativa global para resolver o problema de todos os plásticos e do nosso dia a dia, que hoje, atualmente. Os únicos, a gente está falando, por exemplo, de descartáveis, né? Descartáveis, dos que a gente usa uma vez só e depois joga. A Cena acho que já introduz um pouco o que eu ia comentar. A gente tem falado muito de ansiedade climática, vai ter outra ansiedade que é a ansiedade plástica, né? Mas, claro, o problema é seríssimo, a gente sabe que a gente não vai ter muito tempo para discutir essa questão do como mitigar, como resolver hoje, mas claro que essas mudanças de comportamento, por exemplo, não individuais, né? Porque cada um de nós pode fazer essas mudanças individuais, mas claro que é todo um sistema que precisa se alterar para que, no mínimo, a gente não... Assim, eu acho que isso a gente pode fazer analogia com a questão climática, inclusive, assim como na questão do clima, para que a gente não piore ainda mais o que já está tão complicado. Não sei se Daiane e Hugo querem fazer algum comentário sobre as questões que foram feitas. Eu ia fazer o mesmo comentário sobre os plásticos do uso único, mas faço o exercício de uma provocação aqui. Imaginem que vamos banir o plástico amanhã, né? Um carro que hoje pesa lá 1.000 quilos vai pesar 3 toneladas. Ou o transporte, principalmente o transporte de embalagens e tal, se tem que ser substituídas por madeira ou outras coisas, isso também é insustentável, porque vai aumentar muito o uso de combustíveis fósseis, as emissões e tal. Então, realmente, sim, banir o plástico seria uma coisa ruim para a humanidade no ponto de vista das mudanças climáticas, nesse caso. Então, por isso, o foco nos plásticos de uso único. E vários países já proibiram. Tá? E aí é muito fácil fazer, porque copos de papel em vez de plástico. Você vai em muitos países europeus, já não tem mais copinho de plástico, já não tem mais canudinho de plástico, não existe. Então, é relativamente simples de resolver, mas precisa legislação, infelizmente é a única maneira. E o Brasil ainda está atrasado, eu diria. Porque acho que estão muito
dependência da legislação municipal. Não tem nada ainda que vem. Alguns municípios costeiros baniram o canudinho, mas assim, não existe uma lei federal nem nada desse tipo, né? Então, acho que não é muito a fazer aqui nesse sentido. Daiane? Eu ia falar justamente, né, desse consumo consciente, né, que a maneira da gente tentar reduzir, né, a entrada desses plásticos, realmente a gente repensar dos nossos hábitos, mas realmente substituir totalmente é inviável, né. Eu ia falar do canudinho também, né, que muito se fala, né, do canudinho vilão da poluição das praias, né. Aí você chega lá agora, tem tampinha, tem, né, a garrafinha, tem o copo, cotonete, então, sabe, tem gente, então, que pensa, não uso mais canudinho descartável, né, mas tem todo outros materiais e outros processos e outros meios de consumo, né, que a gente precisa repensar também em relação a isso. Agora, uma vez que o plástico está no ambiente, é muito difícil, né, a remoção quando ele está em tamanho de partícula assim tão reduzido, né. Então, ele tem toda uma dinâmica ambiental, né, dentro do sistema aquático. Então, muitos deles eles têm diferenças de densidade, então pode estar no sedimento, né, pode estar no sumidouro lá, então ele pode estar disponível em vários lugares. Então, conseguir remover, né, essas partículas do ambiente é realmente muito difícil. Ainda bem que você falou do canudinho, porque essa quem me conhece sabe, é uma angústia que eu tenho, não só o canudinho, mas o glitter. Parece que se a gente parar de usar canudinho e glitter, todos os problemas do universo estarão resolvidos. Tudo bem, a gente não deve usar nem o canudinho e nem o glitter plástico, né? Mas, infelizmente, tem muito mais mudança a ser feita além dessas. Agora a gente está aqui com a Adriana de Campos e ela vai direcionar a pergunta para o professor Hugo. Primeiramente, parabéns pelo evento. Foi comentado, né, que os micro-organismos patogênicos eles se alimentam de microplásticos. Teria, então, ali uma desordem, aumentando a quantidade de micro-organismos patogênicos? E a outra pergunta é sobre o mangue, né? Então, o mangue ele é um grande capturador de carbono. Seria um ambiente favorável para a biodegradação de microplásticos? A gente está aqui com o Gabriel, e ele é da Química, da graduação. Vai fazer uma pergunta também para a banca toda. Boa tarde. Eu queria perguntar, vocês falaram, né, da questão das técnicas e como é difícil fazer tanto uma identificação quanto uma quantificação desses microplásticos por conta da diversidade deles, assim, questão, como vocês falaram, de formato, composição. E queria saber o que é mais difícil de fazer dentro desse processo. Seria essa quantificação, a identificação, ainda mais pela asserção que esses microplásticos têm, que podem mascarar algumas técnicas em si. Bom, vou começar pelo Hugo, já que teve uma pergunta direta, e aí depois vocês comentam, por favor. Então, vamos especificar um pouquinho melhor. Não é o caso de micro-organismos patogênicos que comem o plástico. Eles gostam de viver aderidos a partículas, porque patogênicos se aderem à partícula, à parede do intestino, à pele. Então, não são o que a gente chama micro-organismos de vida livre. É o estilo de vida deles, eles gostam de grudar em coisas. E eles crescem melhor grudado em superfícies. Mas não necessariamente eles degradam o plástico. Existem outros micro-organismos capazes de degradar os plásticos, que não forçosamente patogênicos. Então, uma coisa não tem muito a ver com a outra. O que o plástico dá é um suporte para ele proliferar, estar mais difundido no oceano e ser transportado de um lugar para o outro que antes não existia. Essa plataforma é um barquinho que ele pode atravessar da África para cá ou vice-versa, né? E a segunda questão do sumidouro, né? Dos mangues serem o oceano ser o sumidouro. Quando eu falei do sumidouro, eu estava me referindo ao carbono das emissões de gases de efeito estufa. O oceano absorve muito CO2 e leva lá para o fundo do oceano, e ele fica lá por mais de 1000 anos, e é um grande estoque de carbono ali que nos ajuda a tirar esse carbono da atmosfera. Também é um sumidor de plásticos? Também, porque a gente joga no mar, não fica aqui, a gente não vê, né? O que acontece com o plástico no mangue e por que ele não é degradado? O plástico não é biodegradável. Quer dizer, a duração... Tem plásticos, PVC, por exemplo, que ele foi inventado, sei lá, não sei precisamente quando, mas ainda não se sabe quanto tempo dura o PVC. Porque ele ainda não deu tempo, desde a invenção do PVC até ele
o primeiro pedaço ter sido degradado, porque é muito mais de 100 anos. Então a gente não sabe quanto tempo vai ficar aí esse plástico, mas é mais de 100 anos, não é biodegradável. Essa é a definição de biodegradável. Então a grande maioria dos plásticos não são biodegradáveis, não são degradados, eles se quebram e viram pedaços menores, mas eles não somem, na verdade. Nem no mangue, nem em lugar nenhum. Eu acho que com relação às técnicas, a gente tem que pensar na nossa pergunta de pesquisa ou no que realmente a gente quer saber. No início da poluição plástica vindo do oceano, muito se tinha, principalmente dos próprios biólogos, vendo os efeitos diretos dos macroplásticos, né, nos organismos de diferentes tamanhos. E aí as pesquisas, quando a ciência começou a avançar um pouquinho mais, era assim, será que é plástico mesmo? Então, contar plástico era contar plásticos que eu conseguia ver usando um microscópio, uma lupa, né? Depois veio essa pergunta, será que eu consigo contar os plásticos de tamanhos menores? Bom, daí já veio um desafio para contagem, para quantificação. Em seguida, veio a questão de saber se era ou não plástico. Então, tem uma outra pergunta que a gente pode pensar em uma outra técnica. E, finalmente, saber qual é o plástico que eu estou contando. Aí a gente tem outra técnica, entendeu? Então, assim, veja que depende da sua pergunta, e aí, assim, a ciência foi realmente avançando nesse sentido. Então, a química até veio para ajudar. Lá no início, quando a gente começou a ser contactado pelos nossos colegas biólogos que estavam estudando poluição marinha, para nos ajudem a identificar e quantificar os plásticos. Primeiro, saber se é ou não plástico, e segundo, que tipo de plástico que é. E em terceiro, quanto é que tem de cada um desses. Veja que eu vou aumentando o nível de detalhamento. Então, vai depender muito da pesquisa, e tudo isso está realmente limitado ao tamanho que eu quero explorar, né? Então, hoje a gente consegue, sim, né, trabalhar com tamanhos menores do que a gente conseguia, talvez, há 10 anos atrás, e a gente consegue entender ou explorar um pouquinho melhor quais são os principais polímeros, e a gente vê, na prática, que polietileno e polipropileno, que são aí os mais usados nos materiais de uso único, aqueles que são mais frágeis ou facilmente degradados, talvez são os que são mais encontrados, que são mais usados, e aí a gente começa a encontrar esse nexo. Mas vai depender muito da pesquisa ou da pergunta que você quer responder. Só complementando o que a Cassiana, né, disse, é justamente isso, depende do objetivo da sua pesquisa, e é realmente um desafio, né? Então, o que a gente faz um monitoramento, por exemplo, da presença de microplásticos em água, e você faz uma seleção, né, por tamanho, cor, né, formato da partícula, se é fibra, né, se ela é uma partícula, enfim. E tenta depois caracterizar isso usando algumas técnicas, né? A gente usa a espectroscopia, né, de Raman, o ATR, enfim. Mas a nossa dificuldade é porque essas técnicas, assim, para fazer um mapeamento de tudo que tem na sua amostra, você precisaria de uma biblioteca também, que dá muito trabalho, né, para fazer. Então, é bastante difícil. Então, a gente tenta trabalhar com as limitações que a gente tem, né, naquele momento, e discutir com os dados que a gente tem. Bem rapidamente, só para complementar, estava falando com a Dayana antes daqui de começar, que uma firma comercial que vende equipamentos, só para dar uma noção do tamanho do problema e do interesse em avançar na resolução desse problema. Uma firma conhecida de equipamentos fez um equipamento específico para microplástico, juntando o FTIR, que é um equipamento que você põe lá um pedacinho de plástico de cada vez, que ela estava falando, para saber que plástico que é. Então, eles juntaram esse FTIR com um microscópio. E é um equipamento para contar e identificar o microplástico ao mesmo tempo. Equipamento caríssimo, novo, não tem no Brasil, mas que as firmas estão agora começando a oferecer para a gente poder avançar. É sinal que tem um grande interesse internacional em ter que resolver esse problema, né? Obrigada, Hugo, pela complementação. Walter? Só comentar rapidamente que um dos melhores lugares do mundo para se estudar nanoplásticos é o Brasil, porque nós temos a facility de luz síncrotron do CNP em Campinas, que é o anel Sirius, um
posso deixar de comentar. Terminamos com uma boa notícia, com um toque positivo, então. Brasil. Né? Que aqui a gente pode ter essas condições de fazer a pesquisa. A gente, o nosso tempo está terminando. Quero agradecer demais, Walter, Cassiana, Dayana, Hugo, por terem aceito o convite, vocês todos e todas que estão aqui e que estiveram conosco nesse momento muito, muito rico, especial para a gente, por ser a primeira vez que a gente faz nesse formato também, e agradecer toda a equipe envolvida. Eu estou aqui na frente, vocês tiveram a oportunidade de ver também, eu já mencionei Michele e Neto, mas a gente tem, claro, toda a equipe que está, primeiro, literalmente atrás das câmeras, então, aqui, José Vinícius, Henrique Mateus, lá coordenando tudo isso na sala da técnica, Maurício Xavier, na produção, Ananice Garcia, fazendo a cobertura durante aqui, compartilhando já nas redes sociais o que está acontecendo, Thalef Santos, e com apoio também do Thiago Marconi, que está aqui da equipe do Instituto. Então, muito obrigada a todo mundo. A gente viu só de microplásticos, de nanoplásticos, das questões que a gente já tratou aqui, dos impactos sobre serviços ecossistêmicos nesses ambientes, tanto no oceano e os demais ambientes que o Hugo trouxe para a gente tem muito mais a dizer, né? Essa questão toda de quais são as possíveis soluções que estão sendo buscadas. Então, a gente certamente é um tema muito caro que a gente pretende, a partir do Instituto, retomar ainda muitas vezes, mas, além disso, esse MesaCast hoje está inserido num conjunto de outros materiais que a gente preparou. A gente começa não só hoje esse formato, mas a produção do que a gente está chamando de dossiês temáticos no Instituto. A ideia é que a gente perceba temáticas de grande relevância para a sociedade em cada momento e possa, então, preparar esses materiais para que cada vez mais a universidade, a ciência, o conhecimento científico possa estar em diálogo com essa sociedade, buscando a compreensão e a solução, na medida do possível, desses problemas. Então, convido vocês todos que nos assistem a visitarem não só esse material, mas tanto no site do Instituto, quanto no YouTube UFSCar Oficial, em outras plataformas aí oficiais da universidade, mas a partir do site vocês acessam a totalidade desses materiais, as outras produções que a gente fez em texto e em vídeo, para seguir falando de microplásticos e de praias, né? A nossa inspiração foi, de fato, esse momento, e a gente pretende, inclusive, sistematizar isso e compartilhar com legisladores, com a sociedade, porque eu disse antes que a votação da PEC ela está paralisada nesse momento na CCJ, no Senado, mas a qualquer momento a gente sabe que isso pode voltar, e a gente falou antes da nossa mudança de comportamento no consumo, mas a nossa participação também reivindicando uma determinada direção para essas políticas públicas é onde a gente pode fazer grande diferença. Então, muito obrigado, mundo, e até a próxima.